Salve nação, saudações rubro-negras! Galera, agora a casa caiu para o Gabriel Barbosa. Dessa vez ele foi longe demais e não tem mais volta. Gabriel Barbosa não deve mais vestir a camisa do Flamengo. Depois que vocês assistirem este vídeo aqui, vocês vão entender o que eu tô falando. O buraco é muito mais embaixo. O que aconteceu foi mais sério do que você possa imaginar. É isso mesmo. Foi na final da Copa do Brasil. Cara, por essa eu não esperava, né? Então, por isso que eu acho que o Gabriel Barbosa não vestirá mais a camisa do Flamengo profissionalmente. Pelo menos nesse ano, pelo menos nessa gestão. Pode ser que daqui a algum tempo ele possa voltar, não sei, né? Pela história que ele criou e se despedir de novo, sei lá. Vamos lá pro vídeo, chega de falar aqui, deixa o seu like, se inscreva aqui no nosso canal e ative o sininho. Quero dar os créditos para o grupo Disney, canal ESPN Brasil, link na descrição como créditos. Vamos lá. Tenho a informação. Sem problema. Chegou. Eu falei que chegou. Chegou a informação. E, gente, pelo que eu tô lendo aqui, é bom, eu tô lendo junto com vocês. Olha, as críticas de Gabigol à diretoria ao anunciar sua saída do Flamengo minutos após o título da Copa do Brasil escancararam a relação desgastada do atacante com o clube no qual virou ídolo. Foram episódios acontecidos fora dos holofotes, porém que ajudam a explicar o afastamento do jogador comunicado nesta terça-feira. Na véspera do reencontro com o Atlético, agora pelo Campeonato Brasileiro, o clube rubro-negro anunciou que o Gabriel não vai ser relacionado, como a gente já falou aqui. Os próximos passos do atleta seriam definidos pelo vice-presidente de futebol, Marcos Braz, e o empresário dele, o Júnior Pedroso. Partiu de Felipe Luiz, no entanto, a decisão de não contar mais com o Gabigol, por uma sucessão de atos de indisciplina. Desde o domingo, começando no vestiário, ainda no intervalo da decisão. Ao ser comunicado que seria substituído após o primeiro tempo, Gabigol bateu boca com o agora treinador. Ao ouvir que sairia, o atacante questionou: está de sacanagem. Tirou o uniforme, foi para o seu box e sequer ouviu as orientações de Felipe com o restante do grupo. Já após o jogo, uma outra postura de Gabriel desagradou. Ele não comemorou o título no pódio com os demais companheiros, preferindo se isolar ao lado do grupo, em ponto oposta à diretoria durante a cerimônia de premiação e entrega do troféu. A gente já mostrou essas imagens muitas vezes aqui na ESPN. Quando Felipe Luiz, em sua entrevista coletiva, recebeu o tradicional banho de gelo dos jogadores, Gabigol chegou a ser convidado pelos companheiros a se juntar na brincadeira, reagiu com rispidez. Quero que se... F3 pontinhos. Já na festa oficial do título, organizada pela diretoria do Flamengo na Ilha dos Pescadores, no Rio de Janeiro, Gabigol foi a única ausência. Mais do que isso, ele promoveu um evento próprio na casa dele. Quando o Flamengo formalizou o convite para a festa oficial, inclusive o Gabigol usou um grupo de jogadores para promover a sua própria celebração, algo que desagradou até mesmo o elenco rubro-negro. Tá aí, então, os bastidores da saída, do afastamento do Gabriel até o final do contrato dele, até o final de 2024, André. Então, realmente, não há mais clima, né? Acabou. Não, né? É um chavão, mas não há. Não há mais ambiente mesmo. E aí, para mim, está comprovado que o Gabriel errou ao dizer tudo o que ele disse. Assim, o que origina esse problema todo é o anúncio que ele diz: não vou ficar no Flamengo. É só por causa disso que ele não comemora o título. Na hora da taça, ali ele está de um lado, a diretoria do outro, aí depois ele decide não ir à festa, faz uma celebração na sua casa, já tinha discutido com o técnico Felipe Luiz no intervalo da final na Arena MRV. Então, problemas internos sempre existem, né? Não é por causa de uma discussão no intervalo do jogo que um jogador deixa de ser relacionado, né? Dependendo da gravidade, claro, deixa de ser relacionado para a partida seguinte. A questão toda foi o anúncio, né? Esse distanciamento que começou logo depois do jogo com o Atlético e agora a coisa está aparentemente fora de controle, porque ele está dizendo que vai aparecer na arquibancada. E uma coisa que muda muito do que a gente estava falando, dessa disputa de controle de narrativa que você fala entre direção e Gabigol, é a questão do Felipe Luiz. Isso muda muito o jogo. Muda. Um cara que é próximo a ele e um cara que o defendia publicamente, né? E um cara que deu a oportunidade a ele de voltar. É isso que eu iria falar, cara. O cara que ajudou o Gabriel Barbosa, deu a mão pra ele, colocou o cara como titular do time e ele fez isso com o cara, velho. Que gratidão que tem esse ser humano, hein? Para ser titular. É bem verdade que nas duas semifinais, nos 2 jogos de volta,
ele sacou o Gabriel rapidamente, né? Contra o Corinthians na semifinal, porque ele precisou colocar um zagueiro e o Gabriel foi sacrificado. E no jogo da Arena MRV, na grande final, no intervalo, ele tira também o Gabriel, porque ele entendia que precisava ter alguém na posição do Gabriel com um poder de velocidade maior e ficou provado, o jogo provou que o Felipe estava certo, porque foi através desse movimento, não só desse, mas também desse movimento, que o Flamengo criou chances antes de vencer o jogo. É que o Everson impediu que o Flamengo construísse o placar antes. Mas a matéria traz uma informação muito importante, que partiu do Felipe Luiz, a intenção de não contar mais com o Gabriel. Imagino que o Felipe tenha se sentido muito incomodado depois de tudo que ele publicamente e internamente fez pelo Gabriel nesse intervalo de tempo, desse curto período de tempo que ele teve que lidar. Assim, é mais uma mostra de que o Gabriel acha que ele é maior que tudo, que todos, que ele acha que ele pode tudo, porque durante os últimos 5 anos a ele foi permitido praticamente tudo. E aí ele ficou desse tamanho. Então, assim, diante dessas informações, o afastamento ele é muito lógico, né? Ele faz todo o sentido diante das informações. E, de novo, quem perde é o torcedor, que não vai ter a chance de encerrar da maneira que ele queria uma relação tão importante como foi a de Flamengo e Gabriel. Só lembrando, tá, fãs de esportes, essa matéria completa está lá no nosso site, no espn.com.br. Então, vocês podem ver todos os bastidores de tudo que aconteceu na grande final da Copa do Brasil em relação a Gabriel, diretoria, Flamengo, Felipe Luiz, tá lá no nosso site. André, então a gente tem essa nova informação que foi realmente o Felipe Luiz que pede a saída do Gabriel, e é um Felipe Luiz que a gente tem imagens, ele tentando se aproximar do Gabriel durante a entrega da taça, ou na hora que eles estão levantando a taça, ele ainda abraça o Gabriel, ele vai lá, ele tenta fazer um carinho, e a gente não pode esquecer todas as entrevistas coletivas do Felipe, elogiando o Gabriel, tentando trazer o Gabriel para si, tentando trazer o Gabriel para ser esse jogador que ele já foi um dia, inclusive no domingo, depois de tudo que já tinha acontecido, porque ele começa com esses atos de indisciplina, de acordo com o Pedro Ivo Almeida e com a nossa apuração, no intervalo do jogo, André. No momento em que o Gabriel perdeu o técnico que o puxou de volta, a coisa ficou realmente ruim para ele, porque aí ele não tem mais suporte, né? O Zinho também, se não me engano foi o Zinho que disse, que os jogadores do Flamengo não ficaram incomodados com o fato do Gabriel ter dito, eu não vou continuar, tal. Que o problema foi a ausência dele na festa, que isso incomodou muita gente. E traz o Pedro a informação de que o Gabriel fez outra festa, uma festa paralela, e divulgou a festa dele no grupo de jogadores no WhatsApp. Então, é um jogador tentando de todas as formas se distanciar e conseguindo se distanciar. Não tem... Aí, nada vai contê-lo, ele vai conseguir se distanciar. Tem postagem do Gabigol. Outra? Nos últimos tem. Agora, alguém corta o 5G dessa essa turma tem aí? um companheiro dele, ex-companheiro, hoje treinador. Olha lá, ele acabou de postar isso aí, ele é abraçado com o Felipe Luiz. Uma coisa que eu acho também que tem um fator novo nessa informação no Pedro Ivo Almeida, que é a história do Felipe Luiz, mas agora a presença no setor norte, se até a hora do jogo crescer que teve tudo isso, não sei se é uma boa, porque é o tipo de construção de episódio que o torcedor fica muito indignado. Tem torcedor que pega isso muito sério, né, Zupac? Sim. E aí o Gabriel fica se comunicando através de mensagens, né? Então, 8h14, ou seja, acabou de ser essa postagem. Só pra... Assim, ele, no pós-jogo, assim, o pré-jogo, ele se comunicou através de um recorte do Last Dance. Aí no jogo ele solta uma granada sem pino depois de ser campeão e a partir daí a gente vai decodificando as mensagens que ele vai mandando no caminho. Tim Maia, me dê motivos para ir embora. Tim Maia, me dê motivos. E aí ele vai decodificando as mensagens. Deus perdoe essas pessoas ruins, a camisa que ele já tinha feito, cara. né? O jogador para dar trabalho que deu o Gabriel. Esse dá trabalho. Nossa, e a gente aqui, ó, tentando interpretar o Gabigol e claro, o seu torcedor ego. cruzeirense nesse momento. Pois é. Nervoso, né? Galera, temos aqui um corte do meu amigo João Guilherme. Inscreva-se lá no canal Fala João Guilherme, link na descrição. Inscreva-se lá, tá bom? Vamos ver aí o que ele vai falar de tudo isso. Simbora, vamos lá. Vocês entenderam isso aqui? Ele depois fez uma outra postagem dizendo assim, amanhã subiremos a rampa juntos. Ele está prometendo que ele vai assistir o jogo amanhã na arquibancada norte do Maracanã, com a galera. Ele vai estar no meio da nação rubro-negra
na Norte, lado tradicional da torcida do Flamengo no Maracanã, e ele estará ali, no meio do povo. Bom, eu vou falar um negócio para vocês muito sério. Já ficou chato isso aí. Já passou do ponto há muito tempo. A melhor coisa que pode acontecer para Flamengo e Gabriel Barbosa é o fim desse relacionamento. Acabou. Vocês sabem aquele casamento que foi extremamente feliz? Que um nasceu para o outro, que juntos eles se amaram, cresceram, conquistaram muitas coisas, era uma união perfeita, mas que, de repente, um dos lados dá um motivo, pisa na bola, aí o outro vai, pisa na bola, e esse relacionamento começa a se deteriorar, e aquela união que era dos sonhos começa a virar um pesadelo e termina da pior maneira possível. É o que está acontecendo entre Gabriel Barbosa e Flamengo. Essas duas últimas atitudes do Gabriel, primeiro, terminou o jogo no gramado, ele se dirige ao repórter da televisão, provavelmente já tinha combinado a entrevista, porque ele foi lá direto e o repórter já estava esperando. E aí ele manda: eu não fico mais no Flamengo. Assim que acabou o jogo. Ou seja, o que ele pensou? Porra, vou dar uma estragada na festa. Porque Gabriel Barbosa, ele é muito inteligente. Ele sabe da grandeza dele no Flamengo. Ele sabe da influência dele com o povo, com a torcida, e ele usa isso muito bem. Aí, Gabriel Barbosa disse: eu não vou ficar no Flamengo. Essa foi a minha última final no Flamengo. Criticou o Tite e criticou a diretoria. Os alvos preferidos dele. Por quê? A diretoria do Flamengo, quando trouxe Tite, foi uma demonstração de: vamos afrontar Gabriel. Vamos trazer para dirigir o Flamengo o maior desafeto de Gabigol no futebol. Ele vai ter que engolir isso e vai ter que se enquadrar. Por quê que ele ia ter que se enquadrar? Porque Gabriel errou muito nos últimos tempos. Ele, depois da final da Libertadores da América de 2022, onde ele de novo se consagrou e fez o gol do título da Libertadores, como tinha feito os gols do título da Libertadores de 2019. A partir dali, quando vestiu a camisa 10 de Zico, na despedida de Diego Ribas no Maracanã, quando ele veste a camisa, ele virou outro jogador. A camisa pesou nele. Ele achou que ele era alguém que poderia ser comparado com o Zico na história do Flamengo. Se você for ver em termos de feitos na história do Flamengo, ele realmente está só abaixo de Zico mesmo, na história do Flamengo. Isso é um fato inegável. Depois de Zico, o jogador mais importante em feitos na história do Flamengo é Gabriel Barbosa. Mas ele não administrou bem isso. Você sabe aquela história assim: quer conhecer uma pessoa, dê poder a ela, que ela vai mostrar quem ela é de verdade? Ele se perdeu completamente. E essa tentativa da diretoria do Flamengo de trazer o Tite não foi à toa. Antes da vinda do Tite,
ele já tinha cometido erros. A situação da recusa em fazer o exame antidoping, aquela postagem desnecessária, ele com 2 Libertadores e Zico com uma, e ele rindo para o Zico, e o Zico sério. Para que fazer isso, gente? Totalmente desnecessário. Deslumbrado. A foto com a camisa do Corinthians, no momento que aparecia no noticiário que o Corinthians tinha interesse na contratação dele. E o pior de tudo, em campo, ele desapareceu. O Gabriel, ele jogou bem. A Supercopa do Brasil de 2023 contra o Palmeiras em Brasília, e ele só reapareceu no domingo passado, quando fez 2 gols e terminou a sua brilhante história no Flamengo como deveria terminar. Por cima, fazendo 2 gols, sendo decisivo. Os gols que Gabriel Barbosa fez consolidaram o título do Flamengo. Galera, temos aqui também um corte do canal RMP, link na descrição, inscreva-se lá, tá bom? Vamos ver aí o que o Renato vai falar agora de tudo que está acontecendo entre Gabigol e Flamengo. Vamos lá, simbora. Aconteceu uma série de coisas que mostraram que realmente a melhor solução era afastar o Gabriel. Gente, descobriu-se, por exemplo, eu vou botar até aqui a matéria do Rodrigo Matos, para a gente começar a ler e falar desses detalhes. Última rodada, ele entrando, faltando 15 minutos para acabar. E olhe lá. Eu vou ler então para vocês aqui essa matéria do Rodrigo Matos, que é muito interessante. Essa matéria está no UOL e eu quero ler para contar todos esses detalhes que, ao meu ver, justificam com folga a decisão de afastar o Gabriel. Matos é o Rodrigo Matos. Marcos Braz afastou o Gabigol por debochar e desrespeitar Filipe Luís. Gente, qualquer jogador, qualquer pessoa do Flamengo que resolva debochar e desrespeitar o Filipe Luís tem que ser sumariamente afastado. Filipe Luís é a melhor coisa que aconteceu ao Flamengo nos últimos 2 anos. Então, como é que alguém, como o Gabriel, que, pelo contrário, que teve apoio do Filipe Luís no início, que voltou a se titular com o Filipe Luís no início, resolve debochar e se queixar do treinador? É um absurdo. Eu vou ler, então, a matéria para vocês aqui. Diz aqui a matéria do Rodrigo Matos, no UOL, repito, diz assim: Gabigol não foi afastado do Flamengo por reclamar da diretoria após o título da Copa do Brasil contra o Atlético Mineiro, mas sim por episódios de indisciplina no dia a dia, inclusive com Filipe Luís, que o promoveu de volta ao time titular, diz o Rodrigo Matos. Discordo um pouquinho dele, autor dessa ótima reportagem, porque eu acho que a questão da diretoria pesou, e pesou muito também. Se o Gabriel não tivesse dado aquela entrevista dizendo que ia sair e metendo o pau na diretoria e no Tite, eu acho que essas indisciplinas que aconteceram e que o Rodrigo Matos vai narrar a partir de agora, talvez fossem relevadas. Mas vamos a ela. Além de criticar o técnico Tite, após a final, o Gabigol avisou em entrevista que não fica no Flamengo em 2025. Além de criticar o ex-técnico Tite, ele também reclamou da postura da diretoria do clube nas negociações sobre uma renovação. Ele negocia com o Cruzeiro e também tem uma proposta do Santos na mesa. Hoje descobriu-se que ele tem essa proposta. Mas diz aqui o Rodrigo Matos, quem afastou foi Marcos Braz. Foi uma decisão dele, que comunicou ao Filipe Luís. Foi porque ele falou mal da diretoria? Não foi só isso. A versão da diretoria é que aconteceram vários episódios de indisciplina e desrespeito de Gabriel com Filipe Luís, inclusive. Isso para mim é imperdoável. Vestiário da final. Flamengo tentando ganhar o título. Filipe Luís chama Bruno Henrique, que vai entrar no lugar do Gabriel, para explicar as modificações.
Gabriel se levanta com cara de putinho e se retira para outro ambiente. Não fica para ouvir o que o técnico tem a dizer, como estavam todos os jogadores reunidos ali. Depois do jogo, Flamengo campeão, Léo Ortiz começa a se preparar para pegar o balde de gelo para jogar no Filipe Luiz, chama Gabriel, que diz: não vou jogar nada nesse 3 pontinhos. Nos treinos, diz ainda o Rodrigo, ele vinha debochando do Filipe Luiz, falando aquele Guardiola ali, ficava irritado sempre que era substituído, não gostava e criava um negócio. Esses episódios contribuíram para um entendimento de que ele estava questionando a autoridade do Filipe Luiz, que foi o técnico que o recuperou. Quem estava no ambiente do clube observou esse tipo de coisa em relação ao Filipe. Ele não vinha tendo atitude respeitosa em relação ao técnico, que tinha promovido a entrada dele. Portanto, a partir daí seria um problema mantê-lo no grupo. Rodrigo contou essa história toda no Cartão Vermelho do nosso canal UOL, né? O UOL agora é canal. Está em várias televisões e em breve, muito provavelmente, em todas, né? E aí eu digo para vocês o seguinte, cara. Não tem desculpa. Não tem desculpa. A gente já viu que a coisa ali estava complicada no primeiro jogo da final, quando o Filipe chamava o Gabriel, e o Gabriel rebatia. Por que só eu? Por que você só fala comigo? Até que o Filipe perdeu as estribeiras e disse: você me respeita, seu moleque. Para o Filipe Luiz, que é um cara extremamente equilibrado, extremamente educado, dizer para um jogador na beira do campo: você me respeita, seu moleque, é óbvio que a coisa não estava indo bem. O Gabriel fez o gol, naturalmente todo mundo, o Gabriel fez 2 gols. Aparentemente a coisa estava resolvida, mas viu-se depois que não. Porque ele continuava rebelde às instruções do Filipe Luiz. Por que o Filipe Luiz tirou-o no intervalo? Porque ele não estava cumprindo nada das determinações que o Filipe tinha dado para ele. Ele jogou mal e não cumpriu as determinações. Filipe fez muito bem, Filipe acertou na mosca ao tirá-lo. O Flamengo melhorou uma grandeza depois que o Gabriel foi substituído pelo Filipe Luiz. E agora a gente vem saber que ele ficava chamando o Filipe Luiz de projeto de Guardiola e outras coisas mais. Gente, o Gabriel não tem defesa. O Gabriel simplesmente não tem defesa. Assim como a gente soube agora de Cobras e Lagartos, do Marcelo, que era do Fluminense, que saiu também, o Fábio deu uma entrevista, contando barbaridades de como era o relacionamento com o Marcelo. Como o Marcelo tratava mal todo mundo, tratava mal funcionários do clube de décadas. Se sentia realmente com o rei na barriga. Galera, realmente chegou ao fim da história do Gabigol no Flamengo, né? Eu acho que agora não tem mais volta. Depois disso que aconteceu na final da Copa do Brasil, ele desrespeitando o Filipe Luiz, que o ajudou, né, cara? O Tite nunca deixava o cara jogar. Daí vem o Filipe Luiz, que é amigo do cara, coloca ele como titular, dá oportunidades, rodagem, minutagem, vários jogos seguidos. O cara faz o gol da final da Copa do Brasil, nos dá uma vantagem incrível no jogo da volta pro Flamengo ser campeão, ele podendo sair por cima, ele faz tudo isso e agora ele vai sair pelas portas dos fundos, cara. Olha a situação, o cara procura encrenca, o cara puxa pra ele coisas que não há necessidade, cara. Havia necessidade disso? Pra que ele foi falar depois do jogo? Não jogo mais pelo Flamengo. Pra que isso, cara? Espero o Campeonato Brasileiro acabar. Agora que não joga mais mesmo, né? Depois disso, galera, Gabriel Barbosa não veste mais a camisa do Flamengo profissionalmente como jogador de futebol. É o fim do ciclo dele, cara. Ele pode até ir para o Maracanã no jogo dessa quarta-feira. Só que ele vai ficar nas arquibancadas. Ele não será um jogador de futebol em campo, né? Que fim, hein, Gabigol, que você procurou pra você, hein? Tudo isso que aconteceu foi porque você quis assim, cara. Você procura encrenca. Filipe Luiz te ajudou pra caramba. E você vai sair dessa forma. Poderia ser totalmente diferente depois dos 2 gols que você fez na final da Copa do Brasil, né?
Uma história linda, com 13 títulos, com muitos gols, acabando assim, de uma forma melancólica, por culpa sua, porque você, não pensa. Você é infantil, cara. Você age sem pensar. Será que ninguém na sua família te dá conselhos? Será que você acha que você é maior que o Flamengo? Será que você pensa que você está na altura do Zico? Não tá, cara. Você não é maior que o Flamengo e você não é o Zico. Nem o Zico fez isso, cara. Então, dizer mais o que, né, para esse cara, né? Somos gratos pelos títulos, pelos gols. Muito obrigado. Você ficará marcado na história para sempre. Nada vai apagar o que você fez pelo Flamengo, mas você poderia sair pela porta da frente. Agora, depois disso que aconteceu nos vestiários, no intervalo de jogo, de uma final de Copa do Brasil, você desrespeitando o técnico, o seu técnico, você sendo insubordinado, você sendo desrespeitoso com quem lhe deu a mão, e você tratar o cara desse jeito, com desrespeito, daí você não quer ser ajudado, né, amigão? Complicado, né, galera? É isso aí, galera. Infelizmente aconteceu. Eu não gostaria que fosse assim, mas foi ele que quis assim, né, cara? Quem sou eu? Quem é você para querer diferente, né? Então, fazer o quê? Paciência. A vida dele, ele faz da vida dele o que ele quer, né? Boa sorte, Gabigol, na sua próxima caminhada, no seu próximo clube. Boa sorte, cara. É isso que eu desejo a você. Valeu, galera. Tamo junto. Saudações rubro-negras. Fui.